Boa noite, galera. Deu alguns probleminhas aí no começo, mas nada que o estoicismo não nos ensine a lidar. Vamos lá. Então, para quem não me conhece, eu sou o Alexandre, né, da Epifania Experiência. A maioria acredito que já saiba quem eu sou, mas como toda vez que eu mostro meu rosto às pessoas, muita gente ainda não tinha me visto. Sou eu, o dono da Epifania Experiência. E hoje a gente vai falar bastante sobre estoicismo, como pôr em prática essa filosofia. Uma filosofia que eu já abordei várias vezes no canal. Acho que provavelmente é que eu mais abordei no canal. Aliás, sem dúvida que eu mais abordei no canal. E falar bastante sobre como isso se traduz na vida, no dia a dia, na prática. Eu vou pedir para vocês que vocês prestem bastante atenção, de preferência que parem tudo que vocês estejam fazendo, se der para desligar celular, aquele tipo de coisa que faz que a gente normalmente só faz em eventos presenciais, se possível, ou botar no mudo qualquer coisa para prestar atenção bastante. Vai ser 30, 45 minutos, não vai ser muito tempo, não vai tomar muito tempo da vida de vocês. Então, acho que vai ser bem legal a gente prestar atenção e estar 100% presente aqui. Uma das práticas estoicas que a gente vai ver ao decorrer, estar presente. Então, é isso, e eu peço que vocês interajam. Eu estou vendo todos os comentários aqui, então comentem, vão mandando. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês não forem entendendo, eu vou perguntar várias coisas. Não se esqueçam de ficar mandando perguntas, comentários e etc. Eu vou estar interagindo com vocês. Então, vamos começar tendo dito tudo isso. Vamos lá. Acho que uma boa parte do pessoal já entrou. O resto vai pegando ao decorrer. Eu quero começar. Eu pensei em dois jeitos de começar. Primeiro era contando a história do estoicismo e o outro era contando o que é estoicismo. Eu achei primeiro melhor a gente primeiro entender o que é estoicismo e depois eu explico como que o estoicismo surgiu. O estoicismo, como eu chamo, é a arte de manter a paz sob qualquer circunstância. E isso foi criado por Zenão em Atenas. O estoicismo foi fundado por Zenão em Atenas, mas a gente estuda basicamente Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, que são os três grandes estoicos, que foi em Roma. Então foi depois, teve um período ali do meio entre eles, tiveram alguns estoicos e a maioria dos escritos deles se perderam, inclusive os de Zenão, que foi quem fundou. Então o que a gente estuda é basicamente Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. E eu quero começar com uma frase do Epicteto para a gente entender como aprender. É um jeito legal de entender o estoicismo. É impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Então é bom a gente entender. A primeira coisa para aprender é assumir a ignorância. Então a gente tem que assumir uma certa ignorância perante algum tema, perante alguma coisa para aprender, porque é essencial, apesar de levemente doloroso. Mas é aquela coisa que a gente faz até aquela analogia com a dor do crescimento. Ela existe tanto quando a gente está crescendo fisicamente, quanto quando a gente está crescendo intelectualmente, e emocionalmente, e etc. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é assumir a nossa ignorância perante a maioria das coisas, né? E no caso agora, de uma coisa que a gente está querendo aprender especificamente. Para os estoicos, vamos lá. Para os estoicos, o que é o fim do estoicismo? É se tornar um sábio. O sábio para os estoicos é completamente diferente do sábio que a gente tem no dia a dia. Aliás, boa parte das coisas para os estoicos é diferente do que a gente pensa quando a gente fala. É diferente do que a gente imagina. O sábio no estoicismo não é aquele cara que leu 10 mil livros, que tem uma bagagem cultural imensa. O sábio é aquele cara que sabe, que se dedicou à arte de viver, como o Epicteto fala. É a arte de viver. Então, essa é uma das coisas principais para a gente entender. Eles falam que o sábio é imune aos infortúnios. Então, quando chega no nível de ser um sábio, as coisas não te afetam da mesma maneira que elas te afetam quando tu é uma pessoa que não tem esse conhecimento sobre a arte de viver. Fez sentido para vocês? Perfeito. Então,
A gente vai ver ao decorrer da aula, e principalmente na próxima aula, exercícios específicos que eles fazem, que faz com que o estoicismo seja tão prático e que faz com que a gente consiga integrar isso na nossa própria vida diretamente. Então não é uma coisa assim que a gente tem que interpretar e talvez funcione na vida metafísica. Não, não. O estoicismo não é filosofia, é uma filosofia feita para viver bem. E é justamente isso que difere o estoicismo da grande maioria das filosofias. Quando a gente pensa em filosofia, muita gente já fica com sono, já desiste, já não tem interesse. Tem uma grande parcela, e até acredito que a gente esteja aqui entre essa grande parcela, de pessoas que se interessam pela filosofia. Mas a gente sabe que a filosofia muito facilmente pode se perder para um caminho totalmente metafísico, para um caminho totalmente efêmero, que não tem impacto nas nossas vidas. E o estoicismo, ele basicamente critica isso, ele critica aquela filosofia que ele chama que virou filologia, que seria entender as palavras, entender como argumentar, ler textos e estudar filosofia, estudar filósofos, ao invés de estudar a matéria-prima do ser humano, que é a arte de viver. E aí sim se tornar um sábio. O que o estoicismo, o pilar do estoicismo fundamental é o que a gente chama de dicotomia do controle, que seria separar o que a gente pode controlar do que a gente não pode controlar. E a gente foca exclusivamente nas coisas que a gente pode controlar. E esquece as coisas que a gente não pode controlar. Só esse exercício, só a dicotomia do controle é suficiente para o resto da vida. Então, entender o que a gente pode e o que a gente não pode controlar já é suficiente para a gente perder muito tempo pensando, aliás, gastar muito tempo, né? Porque não é uma perda de tempo. Gastar muito tempo pensando sobre isso, entender o que a gente pode e o que a gente não pode controlar e botar em prática isso. A gente vai ver que Marco Aurélio, por exemplo, que foi um dos grandes estoicos, talvez o que tem o livro mais famoso, que é o Meditações, e que a maioria das pessoas já leu, ou conhece, pelo menos. Marco Aurélio fala de meditações ali. Ele escreveu no fim da vida dele, nos últimos 5 anos lá da vida dele, quando ele já tinha dedicado a vida inteira a estudar o estoicismo, e ele estava no meio de guerras, no meio de uma pandemia. Então olha só o quão atual é a filosofia, no meio da pandemia, no meio de guerras, e principalmente no período mais crítico da vida dele, quase morrendo. E ele escreveu, e nessa época ele de só se importar com as coisas que estão sob o controle dele, as coisas que ele pode controlar e não se preocupar. Ele ficar o tempo inteiro durante meditações, parece que ele está puxando a orelha do leitor, ele está puxando a orelha dele mesmo. Foi escrito como um diário, não foi escrito para ser publicado, foi publicado pelo valor que a obra tinha, e é publicado até hoje, se perpetuou graças ao valor que a obra tem. Mas ele escreveu como um jeito de lapidar o próprio caráter dele. Os estoicos seguiam pelas 4 virtudes estoicas, que seria sabedoria, coragem, justiça e temperança. Através de uma vida virtuosa, para os estoicos é através de uma vida virtuosa que a pessoa consegue alcançar o que eles chamam de apatheia, que seria a ausência de sofrimento. Também pode ser traduzido como ausência de paixões. Apatheia vem de pateia vem de patos significa paixão. Não é exatamente o que a gente pensa quando a gente pensa em paixão hoje em dia, mas também é traduzido como ausência de sofrimento. E é basicamente essa ausência do apego exagerado às coisas, que a gente tem apego exagerado a coisas que são externas, então as coisas que não são internas. Eles acreditam que a felicidade só pode se manifestar internamente. Qualquer coisa que venha de fora não é que atrapalhe a felicidade. Então tem algumas filosofias que vão ao extremo de dizer, não pode ter nada, não pode lutar pelos sonhos, não pode buscar coisas externas. Não, o estoicismo não fala isso. Ele não fala que ter um carro legal vai te atrapalhar. Não vai te atrapalhar. Só que isso não vai te trazer felicidade, te traz um certo contentamento. Mas a felicidade só vem de dentro. Então ele bota isso tanto para pessoas quanto para coisas, para qualquer coisa. Então, até o mais difícil é fazer esse tipo de distinção quando a gente está falando de pessoas, porque quando a gente está falando de um ente querido, da namorada, do filho, etc., e pensar que essa pessoa não pode ser a razão da nossa felicidade, às vezes é bem doloroso.
mas é menos doloroso do que não entender isso, do que não entender que às vezes essas coisas independem da nossa vontade. Perfeito. Então, esse seria basicamente o panorama assim do estoicismo, e calcado em cima desses 3 históricos que eu falei, que seria Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, a gente consegue ver uma gama de situações em que o estoicismo se aplica, diversos exercícios que a gente vai tratar com mais profundidade na próxima aula, na aula de quinta-feira. Ali eu vou dar os exercícios práticos, exatamente como se faz. Vocês podem fazer na hora, inclusive, não vai ser uma coisa que vocês vão demorar. Não é um exercício no sentido de, eu vou ter que ir lá treinar e fazer. Não, é uma coisa que você pode praticar na hora. Óbvio que tu aprimora com o tempo, mas a gente começa a fazer na hora que o exercício surge. E a gente vê uma coisa muito interessante. Por que o estoicismo faz tanto sentido hoje em dia? Como se já não fosse o suficiente os motivos que a gente tem no caso, por exemplo, de Marco Aurélio ter passado por uma pandemia de 15 anos, uma das maiores pandemias da história, e a gente está passando por uma pandemia agora. Ainda tem o fato, o principal é, mesmo antes da pandemia, o estoicismo já estava ressurgindo, já estava tendo um ressurgimento do estoicismo, porque as preocupações, os problemas do ser humano continuam os mesmos. Ansiedade, medo da humilhação, algumas coisas foram potencializadas, outras diminuíram, mas tem coisas, por exemplo, a gente vê hoje em dia a ansiedade das pessoas está explodindo, ainda mais comparado àquela época, está explodindo por causa de vários problemas, várias coisas como celular, por exemplo. Coisas que a gente carrega no nosso bolso o tempo inteiro, redes sociais, etc. A ansiedade das pessoas está explodindo por vários motivos, pela natureza do ser humano e por todas as coisas que estão circundando a natureza do ser humano nos dias de hoje, que fazem com que, às vezes, a nossa vida seja mais fácil, às vezes ela seja mais difícil. Tem pontos bons e pontos ruins. A gente tem que achar aquele ponto perfeito de como usar essas coisas sem que elas nos usem. Então, os problemas daquela época são basicamente os mesmos problemas de hoje. Por isso, o estoicismo é tão atual. Porque naquela época eles começaram a examinar os seres humanos a si mesmos e chegaram a conclusões que a gente pode usar. Não precisa transferir para os dias de hoje, não precisa adaptar, não. Ela é pronta para os dias de hoje. Que nem eu falei, o Marco Aurélio estava vivendo uma pandemia, não tem como ser mais pronto. Ele estava numa pandemia, só estava um pouco pior porque ele estava no meio de uma guerra de 15 anos que também não acabava nunca. Então, era a única parte que a gente pode dizer, essa era pior do que agora. Mas, bom, tem várias coisas que eram piores que agora, mas uma coisa que a gente pode dizer é tão igual que chega ao ponto da pandemia ser igual, mas o mais importante é as emoções do ser humano. E o estoicismo lida muito com isso, como acabar com as nossas emoções negativas, como acabar com a ansiedade, como acabar com esse tipo de sentimento. Muita gente confunde o estoicismo com acabar com emoções. Não tem emoções boas, não tem emoções ruins, não tem nenhum tipo de emoção. Não é isso. É basicamente acabar com as emoções destrutivas e não com as emoções no geral. Então, o estoicismo que a gente vai ver no dicionário ali, uma pessoa apática, uma pessoa que não tá, por mais que os históricos busquem a apatia, o significado das palavras vão se transformando e se perdendo no decorrer dos tempos, não é uma pessoa apática, não é uma pessoa que quando acontece uma coisa boa não reage, quando acontece uma coisa ruim não reage, nem quando acontece uma coisa ruim não reage. Sêneca falava isso. Eu não tô pedindo para que tu fique sorrindo feliz no enterro, para que tu fique parado no enterro sem derramar uma lágrima. Então isso não seria humano. Só tô dizendo que tu tem que ressignificar esse sofrimento, entender o sofrimento e saber lidar com o sofrimento. Bem lembrado, falaram aí nos comentários, deem like também, podem comentando e etc. E sim, estão perguntando se a live vai ficar gravada, ela vai ficar gravada. Beleza? Então, é isso aí. A gente tem uma situação basicamente igual ao que a gente tinha 2.000 anos, mais de 2.000 anos atrás. Não pela pandemia, como eu falei, mas porque o ser humano é o mesmo. 2.000 anos na história da humanidade não é nada, e 2.000 anos na história do mundo é menos ainda, e do universo é um pontinho no fim da história ali. Não é absolutamente nada. Há 2.000 anos não deu tempo de a gente mudar nada, a gente só evoluir tecnologicamente. O que, como eu disse, tem pontos bons e pontos ruins. Então,
A questão principal que a maioria das pessoas busca o estoicismo, eu acredito, eu imagino, seria para controlar essas emoções negativas, essas emoções destrutivas, e ter uma vida mais em paz, independentemente das circunstâncias em que elas se encontram. Eu posso dizer com total certeza, com conhecimento de causa e por ter passado por isso, que sim, é possível. Eu conheci o estoicismo basicamente numa época da minha vida que eu estava muito doente. Foi 5, 6 anos atrás, mais ou menos. Eu não conhecia o estoicismo nessa época, porque eu tinha feito faculdade de filosofia antes, então eu já conhecia, mas a gente fala muito pouco do estoicismo. Eu tinha lido depois sobre o estoicismo por mim. Eu resgatei essa filosofia em 2015, mais ou menos, ali, quando eu estava muito doente, a ponto de não conseguir sair da cama, basicamente. Eu levantava da cama para almoçar e tinha que voltar para dormir, tinha muita dor em todo o corpo, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Dores muito fortes, que não me deixavam dormir também, então por isso que eu dormia mais ou menos, sei lá, 15, 16, 17 horas. Nesse momento da vida eu lembrei das coisas que eu tinha lido do estoicismo, não era um conhecimento tão aprofundado, mas eu já tinha lido uns 2, 3 livros do estoicismo, já tinha estudado um pouco, tinha me interessado bastante uma época ali pela filosofia, mas como eu gosto de fazer essa analogia da filosofia do estoicismo, ele funciona mais ou menos como as nossas mães. A gente acha que a gente não precisa, a gente acha que a gente tá de boa, que a gente vai lá, quando a coisa aperta, é para a mãe que a gente corre, é para o estoicismo que a gente corre. Então é mais ou menos essa analogia que eu gosto de fazer. Quando eu precisei, eu fui para o estoicismo, e foi ali que eu busquei as ferramentas para desenvolver uma resiliência emocional, uma resiliência mental, e consegui sair daquela situação em que eu me encontrava. Duas coisas que a gente desenvolve muito fortemente com o estoicismo é a disciplina, que foi essencial nessa época, porque eu tinha que entender basicamente que eu estava doente, eu tinha que dar um jeito de ir atrás de soluções, ao mesmo tempo que eu não podia ficar me lamentando pelo que estava acontecendo, porque não ia ajudar, só ia piorar, ia criar uma bola de neve de emoção negativa misturado com o físico que eu já sentia, que já era uma doença física realmente acontecendo. Então, o estoicismo acabava trazendo esse alento, e não um alento no sentido que a gente fala de tipo, estou confortável, porque ele não traz um conforto. O estoicismo nos guia por uma rota um pouco diferente. Ao invés de nos dizer, tipo, vai ficar tudo bem, ele diz, não, talvez não fique tudo bem. Como que a gente vai lidar com isso? É exatamente isso. Lembra que todas as vezes que não vai ficar tudo bem, não, que vai dar tudo certo, será que não vai? Não deu necessariamente tudo certo. E a gente lidou com isso. A gente deu um jeito, a gente passou por cima disso. Então, em vez de perder tempo pensando em como as coisas vão dar tudo bem, vai dar tudo certo, ou se lamentando pelas coisas ruins que podem acontecer, a gente ganha muito mais focando em como lidar com as nossas emoções negativas, em prever as coisas que estão por vir negativas também, e saber lidar com isso. Isso é um exercício do estoicismo que causa muita controvérsia, que a gente chama de premeditatio malorum, que é prever. A premeditação é a premeditação dos males. Então, eles falam, nossa, mas ficar pensando em estoicismo como ficar pensando em coisas negativas não atrai mais coisas negativas? Não atrai coisas negativas. O único que acontece em tu pensar, prever as coisas negativas que podem acontecer na tua vida é que tu está preparado para elas. Então elas não são tão impactantes se não te pegam desprevenido. Então é justamente isso é muito importante. O próprio estoicismo surgiu a partir de um momento de muita dificuldade, de muita dureza, de um momento de perda. O Zenão, que foi o cara que fundou o estoicismo, ele era um comerciante muito rico que estava saindo da ilha dele lá para fazer esses comércios, e o navio dele, Zenão de Sítio, né? O navio dele naufraga na costa de Atenas, e ele perde tudo que ele tinha. E aí ele sai perambulando por ali e entra numa livraria e começa a ler sobre Sócrates. E aí ele pergunta pro dono da livraria onde é que ele fica fascinado pelo que Sócrates estava falando. Só fazendo um adendo aqui, eu posso explicar melhor isso depois, mas Sócrates não era um estoico, né? Sócrates foi antes dos estoicos, mas Sócrates é muito bem visto pelos estoicos como um estoico. Assim, Sócrates nasceu e morreu antes do estoicismo surgir, mas ele é visto pelos estoicos como alguém que teve uma vida estoica, como alguém até um exemplar, que também entra num outro exercício do estoicismo que a gente chama de consúltio sábio,
Quando os estoicos pensavam em alguém quase perto do ideal estoico, eles pensavam em Sócrates e nunca neles mesmos. Eles sempre se botavam como estudantes. Por mais que eles talvez estivessem ou no nível de Sócrates, ou perto, ou talvez depois, não interessa, eles botavam Sócrates como alguém, um sábio estoico a se entender. Então, ele afunda, ele pergunta onde é que acha Sócrates pro dono da livraria, né? E o dono da livraria fala, não, tem aquele cara ali passando. O Sócrates já tinha morrido, ele fala, aponta para qualquer filósofo que estava passando, porque era Atenas, né? Na Grécia Antiga, aparentemente, tinha filósofo passando toda hora na frente das livrarias. E aí tinha um filósofo passando, e o cara... Estão perguntando aqui se existe livro de Sócrates. Não, não existe livro de Sócrates. Não existe livro que Sócrates tenha escrito, pelo menos não que tenha chegado até os dias de hoje. Sei lá, se tinha naquela época, provavelmente não. Mas tudo que a gente sabe de Sócrates é por Platão, né? O livro não é de Sócrates, o livro é sobre Sócrates. E aí, Zenão, então, vai falar com esse cara que o cara apontou. Esse cara é Crates de Tebas, que era um cínico, um filósofo cínico. Cínico no sentido da filosofia cínica, né? Não é a mesma coisa que o cínico que a gente tem hoje em dia. Eu tenho um vídeo sobre isso no canal, caso vocês queiram ver, sobre o cinismo. Que eu conto mais basicamente a história de Diógenes, que foi o arquétipo do cínico, foi o cínico mais idealizado. E aí, então, aí chega, o cara vai lá, o Zenon vai falar com Crates Tebas, se torna um discípulo de Crates Tebas, então um discípulo de Cínico. Crates, só para vocês entenderem a linearidade quão próximo Sócrates estava, Sócrates foi o mestre de Antístenes, Antístenes foi mestre de o Diógenes, Diógenes foi mestre de Crates Tebas, Crates de Tebas foi o mestre do Zenão. O Zenão é o cara que fundou o estoicismo. Não precisa decorar tudo isso, é só para vocês entenderem o quão próximo Sócrates estava de Zenão e o quão próximo ele está do fundamento do estoicismo, do nascimento do estoicismo. Zenão seguiu ali Crates Tebas durante um tempo e começou a desenvolver a própria filosofia. O cinismo era um pouco não, era muito exagerado. Diógenes, como eu conto, morava num barril. A gente fala que não era um barril porque não existiam barris naquela época, não interessa, era um lugar gigante, um jarrão gigante, qualquer coisa que seja, bem desconfortável de se viver, não tinha nenhum bem, só a roupa do corpo. E os estoicos viram que aquilo, e eles tinham essa coisa de não ter nenhum prazer no sentido sensorial, então até as coisas que davam prazer, por exemplo, reprodução, eles meio que renegavam. Mas aí chega o estoicismo e ele acha que algumas coisas eles tiram do cinismo para o bem, outras coisas eles acham que está exagerado demais, eles dão uma polida no cinismo, misturam com um pouco de platonismo, eles pegam um pouco de... Isso tem uma certa discussão, se eles têm uma influência realmente de Heráclito, ou se foi só alguma coisa influenciada por Heráclito. Principalmente na questão da impermanência da vida, a gente vai falar bastante sobre isso no estoicismo. O estoico sempre vê a vida como algo impermanente, em constante mudança. E aí, Zenão desenvolve a filosofia, o estoicismo ali, e começa a dar aula na entrada de Atenas para quem quisesse ver. Por isso que o nome é estoicismo, porque ele dava perto dos pórticos pintados, que são aquelas colunas, né, aquelas colunas onde tem aqueles corredores na Grécia Antiga. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente pensa em Grécia e Atenas são aquelas colunas, né? Tinha aqueles corredores e ele dava aula ali. Por isso, e o nome daquilo ali era Stoa Poikile. Stoa daí virou estoicismo. Não tem uma etimologia muito louca, assim, só pelo lugar que ele dava aula. E como está escrito aqui, só para as pessoas saberem, no final da aula vai ter, quem ficar até o final da aula vai receber um resumo, né? Então, até inclusive quem gosta de escrever e anotar, pode continuar escrevendo, mas a gente vai ter um resumo no final que vai ser completo e vocês vão entender bastante do que está acontecendo e poder relembrar de tudo que a gente está falando aqui. Então, comentaram aqui também que Chaves era um cínico. Chaves foi influenciado, o Diógenes foi a influência principal para o Chaves. Né? Então, isso é uma outra coisa muito importante a gente pensar, que a gente não se dá conta o quão presente a filosofia está no nosso dia a dia, tanto na cultura pop quanto na nossa vida. Então, tem muitas coisas do estoicismo que a gente pensa como... Nossa, isso é senso comum. Não, mas isso eu já ouvi. Sim, porque o estoicismo influenciou tudo que veio a partir do estoicismo. Eu vou te pensar uma coisa que... por exemplo, a coisa mais... aquele ditado. A gente tem duas orelhas e uma boca, 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais do que falar. Isso aí é atribuído a Zenão, né?
400 a.C., 300, 400 a.C. Então, o estoicismo está no meio da nossa cultura, tá entranhado no nosso viver o tempo inteiro. Coisas que a gente nem sabe que são estoicas, tem influência estoica, coisas que a gente não sabe, a gente fala, a gente vive às vezes como um estoico sem saber. E teve muitas pessoas que foram influenciadas diretamente pelo estoicismo, como é o caso de caras extremos, assim como foi o caso de James Stockdale, um cara que foi prisioneiro no Vietnã, ficou ficou anos preso, e ele fala que basicamente o que fez ele sobreviver lá foi o conhecimento que ele tinha de Epicteto, né, sobre tortura psicológica, em condições subhumanas, tortura física, etc. E ele conta que, tipo, e ele conta justamente isso que a gente fala sobre, assim, a diferença de quem sobreviveu, quem aguentou e quem não aguentou. Ele fala, é fácil, quem não aguentou, quem não estava aguentando eram os otimistas. E parece contraditório, né? Chamam de paradoxo de Stockdale isso, porque ele fala, não, a gente não pode confundir a fé de que a gente vai prevalecer no final daquela adversidade, a gente pode até fazer um paralelo com o que está acontecendo agora, a fé de que a gente vai prevalecer no final da pandemia, a gente vai prevalecer no final do que quer que seja que está acontecendo agora na nossa vida, com o otimismo de, vai dar tudo certo. A gente não pode confundir que a gente vai prevalecer com enfrentar os fatos, por mais duros que eles sejam no momento. James Stockdale foi um dos influenciados diretamente. Victor Frankl, que foi o cara que foi mandado para os campos de concentração, sobreviveu lá e depois escreveu Em Busca de Sentido. Então ele teve uma influência muito forte na cultura, principalmente ocidental. E, inclusive, em algumas revisões não revisões, mas adaptações do budismo, o budismo tem vários paralelos com o estoicismo, e teve gente que criou algumas certas religiões usando princípios estoicos, etc. Mas a gente gosta de deixar claro que o estoicismo não é uma religião. Ninguém nem precisa sequer virar um estoico. O objetivo do estoico não é, na verdade, virar um estoico, é virar um filósofo. E quando a gente fala de virar um filósofo, não é virar um filósofo que a gente pensa, no geral, aquele filósofo embaixo de 300 livros e que não domina a arte de viver. Não tem problema nenhum ler milhares e milhares de livros, eu leio muito, né, e todo mundo sabe disso, eu encorajo muito que as pessoas leem, mas não é o que a gente pensa quando a gente fala de um filósofo no sentido estoico. A gente fala de um cara que sabe dominar ao máximo a arte de viver, de prevalecer sobre as adversidades e conseguir enfrentar os obstáculos da vida. Então, os próprios estoicos não se consideravam estoicos, eles se consideravam filósofos e se consideravam aprendizes de estoicismo. Isso é uma coisa bem importante de entender. Não é o objetivo acabar essas lives, acabar o curso que vocês forem fazer, acabar as leituras se tornando estoico. Tem gente que gosta de se denominar estoico, não tem problema nenhum também, eu não vejo problema nenhum com isso. É um jeito é um rótulo, né? Basicamente seria um rótulo, não é nada que diga assim, sou um estoico. Os estoicos falavam, não existe um estoico perfeito, eu adoraria conhecer um estoico perfeito, inclusive. Mas essa pessoa seria mais próxima a uma figura divina do que a um ser humano. Então eles deixam bem claro o quão difícil é dominar essa arte de viver, o que não tem problema nenhum de entender as adversidades do dia a dia e como isso pode nos ajudar e como isso nos faz prevalecer sobre as dificuldades. Então, resumindo, assim, uma coisa que eu acho que é uma das coisas mais importantes da gente entender o estoicismo. O estoico pensa, ele não pensa no ser humano, foi uma das primeiras escolas que não pensou no ser humano como somos o centro do universo e a partir disso tudo que gira não, ele pensou assim, tem a natureza, presa a natureza, o cosmos, o logos é a mesma coisa, a gente tem que viver de acordo com a natureza. Então a gente tem que cumprir o nosso papel no mundo. Vivendo de acordo com a natureza, a gente cessa o sofrimento, a gente consegue alcançar esse nível que eles consideram de um sábio. Então, eu tô dando uma olhada aqui no chat, eu respondo algumas coisas depois, mas, enfim, aí eles consideram que então, a gente vivendo de acordo com a natureza, a gente tem o nosso livre-arbítrio e tem o determinismo, que seria o determinismo do logos, da natureza, etc., que é uma teia de causalidade, coisas que estão acontecendo desde o começo
da existência até hoje. E a gente está ali no meio, como um ser humano livre, para decidir as nossas reações. E essa é uma das coisas mais importantes que o estoicismo tem para nos ensinar. Não importa as coisas que acontecem, importa como a gente reage ao que acontece. Isso é uma citação de Epicteto, parafraseada, né? Não exatamente como ele falou, mas não importa o que acontece, importa como a gente reage ao que acontece. Então as coisas vão continuar acontecendo. A gente não tem controle sobre nada que está acontecendo no mundo, a gente tem controle sobre as coisas que a gente pensa, as coisas que a gente reage, as atitudes que a gente toma em relação às coisas que acontecem no mundo. Isso é basicamente pôr a dicotomia do controle em prática. E isso é um desafio por si só. A gente vai ver, tem a tricotomia do controle, que seria uma adaptação da dicotomia do controle, que em vez de separar entre coisas que a gente pode e não pode controlar, a gente separa entre coisas que a gente pode, as que a gente não pode, as que a gente pode um pouco, mais ou menos. É uma adaptação, é uma coisa nova e sugerida por um autor. Tem gente que prefere ficar com a dicotomia, não usar a tricotomia. Eu, sinceramente, não vejo problema em nenhuma das duas. Eu acho que as duas são bem eficazes. Eu vou tratar mais delas na próxima aula, porque ali eu vou falar dos exercícios e a gente vai ver exatamente o que a gente pode. Por exemplo, a gente pode controlar o clima? Não. Então, por que a gente chora quando a gente viaja e só chove? Viaja pra praia, só chove e a gente fica reclamando. A gente não tem como controlar isso. É a coisa mais inútil que a gente pode estar fazendo. A gente tem como controlar o futuro? Não. A gente tem como mudar o passado? Não. A gente tem como controlar nossas reações? Sim. Então, basicamente, uma das primeiras coisas que a gente tem que parar para se dar conta é que a gente tem como controlar nossas reações, as nossas emoções, os nossos impulsos. Então, a gente tem que controlar as coisas que estão sob o nosso guarda-chuva e não as coisas que estão por todo o mundo, tanto as coisas que estão permeando a nossa existência, o que os outros pensam da gente. Ah, mas alguém me xingou. Quando alguém te xinga, Epicteto fala isso, se alguém te xinga, isso te afeta, tu vira automaticamente, naquele momento, um escravo daquela pessoa e do porque tu se deixou afetar por uma coisa totalmente externa, tu não tá sendo afetado pelo xingamento da pessoa, tu tá sendo afetado pelo que tu tá interpretando daquele xingamento. Às vezes a pessoa nem exatamente te xingou, às vezes tu só interpretou uma coisa que alguém falou como algo ruim. E aí tu pega em vez de pegar essa coisa que veio e interpretar pelos próprios significados das palavras, por exemplo, digamos, que seja uma piada a teu respeito. Em vez de tu rir junto, porque por que tu não riria se é uma piada e for engraçado, digamos que seja engraçado, não que seja uma piada sem graça, mas digamos que seja engraçado e todo mundo tá rindo de ti. Então tu vai ficar bravo porque tu é o alvo da piada. Não tem a lógica, a nossa lógica devido ao ego, mas não tem a nossa lógica no sentido de é engraçado, não interessa se sou eu o alvo da piada ou se é outra pessoa. A gente está sendo escravo, a gente está se tornando escravo naquele momento dos nossos próprios pensamentos destrutivos. Então, qual que é a coisa fundamental que a gente deixa de adquirir quando a gente não leva isso em consideração? É basicamente um senso de falta de controle das coisas que importam, porque a gente tenta a gente gasta, assim, ó, chutando uma porcentagem totalmente da minha cabeça aqui, mas a gente gasta 90% do tempo pensando em coisas que a gente não pode controlar, coisas que estão fora do nosso controle, coisas que a gente não deveria estar sequer se preocupando. Quando a gente devia estar focando todo o tempo nesse pouco de coisas que a gente pode controlar, são poucas coisas. A gente vai estar focando todo o tempo nessas coisas que a gente pode controlar, e não nas coisas que a gente não pode controlar. E a gente fica a maior parte do tempo focando nas coisas que a gente não pode controlar. Então, isso é uma das coisas, é o que a gente tem que tirar assim, do estoicismo e refletir assim, o quanto a gente conseguir, o máximo que a gente conseguir. Eu aconselho muito que se leia o livro, principalmente o do Epicteto sobre isso, que é o Manual para a Vida. Tem muita gente recomendando o livro aquele A Arte de Viver, se eu não me engano, como se fosse de Epicteto, gente dando aulas de estoicismo, inclusive, recomendando esse livro, A Arte de Viver. Esse livro não é de Epicteto. Na verdade, o Manual para a Vida foi escrito por um discípulo de Epicteto, né? Só para deixar claro. Mas A Arte de Viver não foi escrito nem por um discípulo de Epicteto, foi só um cara de agora que pegou e escreveu. Então, eu recomendo que vocês leiam o Manual para a Vida de Epicteto, e ele fala basicamente o tempo inteiro sobre as coisas que estão sob o nosso controle e as coisas que não estão sob o nosso controle. Ele fala sobre vários exemplos, ele dá várias abordagens. É um livro muito curto, de 60, 70 páginas, se eu não me engano. Eu acho que eu tenho ele aqui. É um livro muito curto, como vocês podem ver, pequeno e curto, e é essencial para o estoicismo.
Epicteto tem esse livro, basicamente, e mais os discursos que não tem em português, mas quem quiser eu também aconselho que leia os discursos. Mas, então, voltando. Aí, a coisa importante de entender disso, que eu estava falando ali do Epicteto, de ler de entender a dicotomia do controle, das coisas que a gente pode e não pode controlar, é que sem parar para pensar no estoicismo, e como eu disse, eu gosto daquela analogia do estoicismo ser como a mãe, quando a gente começa a ficar bem, quando a gente começa... Isso acontece muito. Eu já estou há muito tempo ensinando estoicismo ali para muitas pessoas, e eu vejo isso muito. As pessoas, nossa, o estoicismo salvou minha vida, não sei o que, blá, blá, blá. Aí esquece totalmente do que aprendeu no estoicismo, porque tá num momento melhor, tem alguns picos de euforia. Aí quando vem a queda, ela vem sem estoicismo, porque a pessoa esqueceu completamente, ela tem que retomar tudo. Estoicismo é uma prática constante, a gente tem que estar sempre retomando, sempre lendo, sempre entendendo os momentos bons e os momentos ruins. Isso não faz a vida ficar mais sem graça, não faz a gente ficar pessimista nada, só faz a gente ficar consciente dos nossos atos, das nossas emoções, principalmente das nossas emoções negativas e das possibilidades, das probabilidades, etc. Então, a gente tem que entender isso, as coisas que a gente pode... Eu até gostaria de deixar isso como uma tarefa de casa. Antes para a próxima aula, quando a gente vai falar mais sobre dicotomia do controle, eu gostaria de deixar isso como uma tarefa de casa. Reflitam muito sobre as coisas que vocês estão gastando tempo se ocupando em tentar controlar, e sobre as coisas que vocês deveriam estar gastando tempo. Sobre a arte de viver no sentido de o que eu tenho controle e o que eu não tenho controle. Eu estou me ocupando principalmente das coisas que eu tenho controle, ou eu estou me ocupando mais das coisas que eu não tenho controle? Por exemplo, o medo de morrer, por exemplo, que é o motivo pelo sinal, que existe o memento mori no estoicismo, que é uma prática que é refletir sobre a morte. A morte para os estoicos não é um problema, é uma solução, basicamente. Saber que existe a morte e a finitude é uma coisa que faz com que a gente valorize, que faz que tenha sentido a nossa existência aqui. Se fosse eterno, se não acabasse, meio que não teria muito sentido, a gente não teria muita direção, porque a gente teria o tempo inteiro do universo para fazer tudo, e a morte dá sentido para a nossa vida. E lembrar da morte faz com que a gente tome um sentido na vida, faz com que a gente entenda as coisas por uma outra ótica. Por isso, inclusive, que eu uso esse anel aqui, que é uma caveira, não sei se dá para ver aqui. Eu tô sempre com esse anel para lembrar. Toda vez que eu esqueço, eu olho para o anel e eu lembro memento mori. Tem um monte de gente, inclusive, do nosso curso, tem muita gente, não exagero. Eu não sei quantas pessoas foram, mas eu sei que teve pessoas que tatuaram o memento mori para não esquecer. Várias pessoas que eu conheço já tatuaram, agora eu não sei do curso quantas foram, mas várias pessoas tatuaram o memento mori para não esquecer que a gente é mortal. O memento mori é uma prática que surgiu na época lá, em quando o cara... Tipo, olha que interessante isso. Quando um general estava voltando de uma guerra vitorioso, sendo ovacionado por todo mundo, por toda a cidade, tinha um cara atrás dele, um escravo ou alguém inferior, uma patente inferior, só para lembrar ele assim: tu é mortal. Memento mori, lembrar sempre. Tudo isso que está vendo agora é passageiro, não fica iludido pela fama, não acha que tu é um deus, não acha que tu é mais que os outros seres humanos. Tu é tão mortal quanto todo mundo que está te aplaudindo aqui. Do mesmo jeito, tu tem que lembrar disso nos momentos que tu não tá valorizando alguma coisa. Então, tipo, eu não aguento mais meu trabalho, eu não aguento mais a pessoa que tá comigo, eu não aguento mais a minha esposa, meus filhos, não sei o quê. E aí, só por um segundo tu parar e pensar na mortalidade, tanto deles quanto a tua mortalidade, muda completamente a perspectiva. Então, eu quero deixar como tarefa de casa, principalmente a dicotomia do controle e memento mori, a gente vai falar muito mais quinta-feira, a dicotomia do controle também. Eu quero que vocês entendam que estoicismo é prática, lembrem que vocês são mortais, e deixar uma última coisa que eu quero deixar antes da gente acabar, e quero entender se está fazendo sentido aqui para todo mundo isso que eu estou falando, porque eu quero falar uma coisa que é bem importante. Por que a gente faz no Instagram tanta frase? Sabe aquela coisa de frases de efeito? Que normalmente frases de efeito não têm efeito. Então, o que acontece que a gente chama, que muda no estoicismo? Primeiro, que uma máxima estoica é uma coisa suficiente para a gente refletir por alguns dias, né? Não é aquela frase de efeito que, nossa, que frase louca. É uma coisa que faz a gente refletir. Então, por que os estoicos têm as máximas? Eles têm as máximas porque as máximas, eles andavam, né? Os estoicos andavam com um livrinho de máximas.
por que eles têm isso? Porque essas máximas fazem com que eles lembrem do conhecimento, do aprendizado por trás. Então eles têm toda aquela bagagem por trás, e com essa bagagem eles têm a máxima para lembrar. Uma máxima simples, às vezes, lembram o suficiente para refletir. Então, tipo, Epicteto, esse livro do Epicteto que eu peguei, ó, tem inclusive o do Epicteto e o do Marco e o de Sêneca aqui. Tu vai ver como o do Epicteto são parágrafos curtos. Porque o ensinamento que ele quer te dar é uma coisa que é o suficiente para tu refletir. E dali de dentro tem uma frase, por exemplo, que vai ser repetida várias vezes, para a gente entender e internalizar aquela coisa. Por isso que o nosso Instagram, por exemplo, no Estoicismo na Prática, tem tantas frases, obviamente tem os conteúdos para explicar conceitos estoicos, práticas estoicas, recomendações de livros, etc. Mas tem muitas máximas. Óbvio que a máxima por si só não adianta, não serve. Tem que ter a máxima e o conhecimento. E também, já juntando isso, já levando junto aqui, não adianta também tudo que eu falei nessa live, por mais sentido que vocês estão falando que fez, que vocês entenderam, que vocês internalizaram, por mais sentido que tenha feito essa live, ela não vai fazer nenhuma diferença na vida de vocês se vocês só pensarem, ah, tá, aprendi, legal, e não fazer nada. É uma continuidade. Por isso é muito importante ver a live de quinta, por isso é importante vocês botarem em prática até lá o que eu tô falando agora, por isso é uma coisa contínua, por isso vocês têm que refletir, por isso tem que aprimorar e botando na vida. Não é uma mudança, não é uma hora de live, não é uma coisa que vai acontecer assim, vai acontecer e vai acabar com os problemas, vai acabar com essas emoções negativas. Mas é um caminho. Olha, eu ia dizer que é um caminho bem garantido, eu ia dizer, é o único caminho que eu entendo como um jeito de se livrar das coisas desnecessárias da vida, né? Das coisas que a gente não pode controlar. É um caminho certeiro para acabar com emoções negativas, para acabar com a ansiedade que está pegando todo mundo hoje em dia e que está desde a época lá dos nossos estoicos antigos. Então, eu diria assim que o estoicismo é o caminho mais certeiro para a gente chegar no que a gente chama de apatia, né? Que seria o mais próximo possível. E não vamos entender a apatia como um estado tipo utópico de não sofro mais. Isso não vai acontecer. Né? Todo mundo sofre uma hora ou outra. De ter momentos de apatia. Por muitos momentos. Ah, não sofro por esse momento. Aí alguma coisa acontece, tu pode sofrer, mas tu vai entender, tu vai interpretar o sofrimento com a sabedoria do estoicismo, que é uma das 4 virtudes, com a sabedoria, com coragem. Tu vai usar a justiça, a temperança, que é muito importante. A temperança, pessoal, para quem não entendeu, não sabe, seria autocontrole. Então, tu vai usar através dos conhecimentos históricos, tu vai entender muito melhor o teu sofrimento, tu vai entender muito melhor as adversidades da vida. Então, eu quero fazer o convite para vocês, que vocês estejam aqui na quinta-feira para a gente dar continuidade a esse tema, para a gente entrar de fato nos exercícios e como pô-los em prática, e para ver o que vocês conseguiram tirar dessa aula. Recomendo, caso queiram, que comecem a ler um livro ou outro, que comecem a ler sobre o estoicismo, e que conheçam o máximo possível, e que cheguem ali já tentando entender um pouco melhor sobre como é pôr em prática uma coisa que questiona o que a gente pode, que a gente não pode controlar, que questiona a nossa finitude, que questiona várias coisas que a gente não está acostumado a questionar. Então é basicamente isso que eu quero deixar para essa aula, e que a gente se encontre quinta-feira, no mesmo horário, no mesmo canal. Até lá. Ah, e só lembrando, todo mundo que ficou até agora vai receber o PDF ali com os exercícios e com o resumo da live. Até quinta-feira para todo mundo aí. Abração. Com as adversidades da vida, para lidar com pessoas difíceis, que antes eu tinha muito trabalho e sofria bastante, cheguei até a ter sintomas físicos de doenças. Me ajudou demais a reduzir minha ansiedade, a enxergar diversos aspectos da vida de forma distinta do que eu enxergava. O estoicismo me deu todo esse suporte para lidar com as minhas emoções.
e perceber que tudo aquilo estava em mim. Então, o curso me ajudou muito e eu sinto que a minha vida mudou nesse sentido de quando eu tô com alguma angústia, mesmo que ainda não seja tão fácil, é um desafio sem dúvida lidar com as emoções, mas hoje eu sinto que eu tenho um suporte. Eu estava passando por um problema de saúde, ainda estou, na verdade, só que o curso chegou num momento tão perfeito que ele foi capaz de melhorar o meu jeito de pensar em relação a esse problema. Eu estava colocando o peso do mundo nele, não estava conseguindo pensar e estava me sentindo extremamente limitado. Quando o curso chegou e eu vi a aula sobre epiteto, apresentada pelo Alexandre, eu me senti demais, assim, sabe? Eu senti que realmente o curso veio no momento perfeito para mim, porque quando diz lá, a parte que epiteto diz que a doença é uma dificuldade ao corpo e não a minha capacidade de escolha, eu, quase chorei de emoção, cara, porque eu vi aquilo inserido na minha vida, sabe? Esse curso foi fantástico e chegou na hora certa. Ele me ajudou no controle da ansiedade, da culpa, do medo e a administrar as minhas emoções negativas. Porque quando se leva a sério, você vai começar a realmente se sentir mais leve, mais corajoso, que é o meu momento. É um curso de estoicismo, mas eu acho que a gente pode afirmar tranquilamente que é um curso de vida, de como viver bem, como viver adequadamente. O estoicismo é uma filosofia prática, para ser colocada em prática por pessoas comuns. Qualquer pessoa é capaz de compreender. Você pode hoje mesmo se inscrever no curso do Alexandre do Aleno e você vai aprender uma filosofia para você colocar em prática no seu dia a dia. Parabéns ao Alexandre e ao Aleno pelo conteúdo elaborado. E é isso daí. Um abraço, ainda vem muito pela frente. Então, agradeço demais, espero que tenham mais oportunidades como essa. Então, Alexandre, Aleno, muito obrigado. Vocês me deram esperança, vocês me deram motivação para continuar. Alexandre e Aleno, vocês estão de parabéns. Recomendo, sempre recomendarei. E espero que vocês continuem ensinando várias pessoas nessa filosofia magnífica, maravilhosa, de crescimento e de enfrentamento dos problemas cotidianos. A eles o meu muito obrigada. Eu recomendo demais o curso. Eu fico muito feliz quando eu escuto o Alexandre dizer que foi muito pela frente, porque vocês dois vão fazer muita coisa sensacionais juntos. O curso foi um sucesso e o que vem pela frente também.
Hoje tenho muito mais resiliência para lidar com as adversidades da vida, para lidar com pessoas difíceis, que antes eu tinha muito trabalho e sofria bastante, cheguei até a ter sintomas físicos de doenças. Me ajudou demais a reduzir minha ansiedade, a enxergar diversos aspectos da vida de forma distinta do que eu enxergava. O estoicismo me deu todo esse suporte para lidar com as minhas emoções e perceber que tudo aquilo estava em mim. Então, o curso me ajudou muito e eu sinto que a minha vida mudou nesse sentido de quando eu tô com alguma angústia, mesmo que ainda não seja tão fácil, é um desafio sem dúvida lidar com as emoções, mas hoje eu sinto que eu tenho um suporte. Eu estava passando por um problema de saúde, ainda estou, na verdade, só que o curso chegou num momento tão perfeito que ele foi capaz de melhorar o meu jeito de pensar em relação a esse problema. Eu estava colocando o peso do mundo nele, não estava conseguindo pensar e estava me sentindo extremamente limitado. Quando o curso chegou e eu vi a aula sobre epiteto, apresentada pelo Alexandre, eu me senti demais, assim, sabe? Eu senti que realmente o curso veio no momento perfeito para mim, porque quando diz lá, a parte que Epiteto diz que a doença é uma dificuldade ao corpo e não a minha capacidade de escolha, eu, quase chorei de emoção, cara, porque eu vi aquilo inserido na minha vida, sabe? Esse curso foi fantástico e chegou na hora certa. Ele me ajudou no controle da ansiedade, da culpa, do medo e administrar as minhas emoções negativas. Porque quando se leva a sério, você vai começar a realmente se sentir mais leve, mais corajoso, que é o meu momento. É um curso de estoicismo, mas eu acho que a gente pode afirmar tranquilamente que é um curso de vida, de como viver bem, como viver adequadamente. O estoicismo é uma filosofia prática, para ser colocada em prática por pessoas comuns. Qualquer pessoa é capaz de compreender. Você pode hoje mesmo se inscrever no curso do Alexandre do Aleno e você vai aprender uma filosofia para você colocar em prática no seu dia a dia. Parabéns ao Alexandre e ao Aleno pelo conteúdo elaborado. E é isso daí. Um abraço. Ainda vem muito pela frente. Então, agradeço demais. Espero que tenham mais oportunidades como essa. Então, Alexandre, Aleno, muito obrigado. Vocês me deram esperança, vocês me deram motivação para continuar. Alexandre e Aleno, vocês estão de parabéns. Recomendo, sempre recomendarei. E espero que vocês continuem ensinando várias pessoas nessa filosofia magnífica, maravilhosa, de crescimento e de enfrentamento dos problemas cotidianos. A eles o meu muito obrigada. Eu recomendo demais o curso. Eu fico muito feliz quando eu escuto o Alexandre dizer que foi muito pela frente, porque vocês dois vão fazer muita coisa sensacionais juntos. O curso foi um sucesso e o que vem pela frente também.